Bom pessoal, olá a todos. Tem um rapaz aí nos comentários que ele tem pedido em todo vídeo que eu posto também falar sobre a Parousia. Então eu vou fazer um vídeo aqui rapidinho. Tem outro também pedindo para mim falar sobre apócrifos. Eu vou tentar fazer em breve um vídeo sobre apócrifos. Enfim, é muito tema, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Mas eu falei muito sobre Parousia, vinda de Jesus, preterismo. Eu tenho 500 vídeos nesse canal, mas eu acho que talvez não tenha ficado um pouco claro. Então eu vou ser mais específico nesse vídeo sobre a volta de Jesus, ok? Mas de uma forma resumida. Tem dois tipos de pessoas. Tem as pessoas que aceitam o que está escrito na Escritura e tem as pessoas que querem adaptar suas crenças à Escritura. E esse aqui é o segundo grupo, é o maior, é o mais presente em quase todas as religiões e igrejas, infelizmente. É o mesmo grupo de pessoas que depois vira para você e fala: você tem que aceitar Jesus, sendo que elas mesmo não aceitam o que está escrito na Escritura. Então vamos começar com a Parousia aqui como exemplo. O que significa Parousia? Parousia é a vinda ou segunda vinda de Jesus. É um termo grego que significa isso e é presente no Novo Testamento. Mas só que a Parousia ela tinha um fator tempo para acontecer. Não é como as igrejas falam que Jesus vai vir no futuro, 2000 anos depois de um apocalipse, um Armagedon, aí vai vir Jesus, um arrebatamento. Não, na verdade a Bíblia determina um tempo. Olha aqui alguns fatores de tempo para acontecer a Parousia. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos. Aqui, ó, em verdade vos digo que há alguns aqui que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem em seu reino. Aqui vós, Jesus está falando com os apóstolos. Então ele diz que alguns dos apóstolos não iriam morrer sem vir vindo o Filho do Homem no seu reino. Ah, Ronaldo, mas aí Jesus está falando da transfiguração, quando Jesus encontrou Moisés e Elias. É claro que não tem nada a ver. Esse aqui inclusive foi depois da transfiguração. Mas eles querem fazer que nesse grupo aqui que eu falei, eles querem adaptar suas crenças à Escritura. Mas a verdade é que Jesus falou que alguns apóstolos não iam morrer sem que ele viesse. Então a Parousia, a sua vinda, ia ser enquanto os apóstolos estivessem vivos. Aqui, por exemplo, em Mateus 10, 23, ele fala: não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Israel é uma coisinha de nada, é melhor que o nosso estado de Sergipe aqui no Brasil. Os apóstolos não terminaram de percorrer a cidade de Israel ainda? É claro que eles terminaram. Então a Parousia deveria se acontecer naquela época, não 2000 anos depois. Mateus 26, 64. Aqui Jesus diz ao sumo sacerdote Caifás: porém, eu vos digo, Filho do Homem, disse-lhes Jesus, tu disseste, eu digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo, aqui a Parousia, e vindo sobre as nuvens dos céus. Então Caifás deveria ver Jesus vindo sobre as nuvens. Ou seja, era naquela época, não 2000 anos depois. Um outro fator tempo. Eis que vem com as nuvens, diz o Apocalipse, né? E todo olho verá, até mesmo os que os transpassaram. As pessoas que transpassaram Jesus estão vivas até hoje? No caso ali os romanos, etc e tal? Não. Elas não morreram tudo ali até o primeiro século? Sim. Então, mas as pessoas que estavam vivas, que transpassaram Jesus, são as que deveriam vir a sua Parousia, a sua vinda. Então todo esse contexto aqui do Apocalipse de Parousia se refere àquela geração. Eu tenho aqui no meu e-book, eu vou mostrar só um trechinho aqui para vocês verem. Cadê? Aqui. Em breve. Todo o Apocalipse, o sermão profético, a vinda de Jesus, tem essa palavrinha aqui, em breve. Em breve, em grego, deixa eu achar aqui a terminologia. Em breve, em tachei. Em breve não é 2000 anos depois, é em breve. Aqui, ó, revelação que Jesus Cristo deu que brevemente deve acontecer. Outros exemplos aqui de em breve, ó, quando Paulo falou, por exemplo, ó, Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele em breve partiria para lá. Paulo ia partir 2000 anos depois? Não, seria em breve. Aqui outros exemplos, ó. Mas em breve irei ter convosco, né? Paulo dizendo em Coríntios. Não ia ser 2000 anos depois, seria em breve. É a mesma palavra. Aqui em Filipenses: espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo. Paulo ia mandar Timóteo 2000 anos depois de 2000 anos? Não. Ó, mas confia no Senhor que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Então a palavra em breve não é 2000 anos depois. Toda essa concepção aqui de Parousia que vocês veem deveria acontecer em breve. A tribulação, o apocalipse, o julgamento deveria ser tudo em breve, não 2000 anos depois, ok? E qual é o propósito da vinda de Jesus? É resgatar alguns crentes que ficaram na igreja, deram o dízimo, levar para o céu e ficar mandando fogo nos outros? Claro que não, isso aí é uma dispensacionalismo, eu já falei disso em outros vídeos. O propósito da vinda de Jesus, segundo a Escritura, ele ia vir como um ladrão, ou seja, de repente, não que ele ia vir literalmente como um ladrão, é só uma figura de linguagem,
e ele iria vir sobre as nuvens. Também é outra figura de linguagem que significa vir em julgamento. Você pode ver Isaías 19:1, que Deus veio sobre as nuvens contra o Egito. E tem outras passagens da Bíblia. Eu tenho um artigo no blog, já um vídeo específico sobre isso. Vir nas nuvens é vir em julgamento, e vir como ladrão é vir de repente. Então ele ia vir de repente julgar aquela geração má e incrédula. Ou seja, julgando, destruindo tudo, como se fosse uma tempestade. Então o propósito da sua vinda era trazer um julgamento sobre um povo e uma época, ok? Então se você pegar o sermão profético, que é Mateus 24, onde ele explica os detalhes da sua vinda, você pode comparar com Tessalonicenses, que você vai ver exatamente isso. Aqui eu fiz um paralelo que eu peguei de um artigo preterista que eu tinha. Eu não coloquei aqui os versículos, porque senão ia ficar muito comprido o vídeo. Mas vocês podem comparar aí, que você vê que em Tessalonicenses, Paulo, ele fala a mesma coisa que Jesus falou no sermão profético. É Jesus voltando, você pode ver em Mateus 24:30 e Tessalonicenses 4:16, dos céus, com grande voz, ou seja, como se fosse uma tempestade vindo nas nuvens, acompanhado por anjos, anjo em hebraico é malak, é mensageiros, com trombeta de Deus. Os crentes seriam reunidos, as pessoas que creem em Jesus, nas nuvens, num determinado tempo. Ele viria como ladrão. Os crentes desconheceriam o juiz eminente, ou seja, não iam saber que seria um juízo que estaria acontecendo eminentemente. O julgamento viria como as dores de parto, inclusive que eu já mostrei em outro vídeo, que até Isaías profetizou que o dia do Senhor seria como uma mulher com dores de parto. Os crentes para assistir. Aviso contra a embriaguez, ou seja, para se manterem vigilantes, sóbrios para a vinda do Senhor. Então, se você for fazer o paralelo, você vê que eles estão dizendo a mesma coisa. Ou seja, tudo dentro gira em torno daquela época. Ressurreição. Já falei também um vídeo específico sobre a ressurreição nesse canal. Em Coríntios, Paulo fala, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aqui o que Paulo está falando é em paralelo com o que diz em Daniel. Muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão. Ou seja, quem dorme iria ser ressuscitado. Mas será que é ressurreição mesmo que ele está falando, como a gente tem na nossa concepção popular? Ou será que seria uma transformação? Então, vamos ver aí. E quando que seria essa ressurreição, segundo o livro de Daniel? Seria 2000 anos depois que Jesus voltasse no Apocalipse? Não, o livro de Daniel também determina um tempo. No tempo em que o povo judeu fosse entregue. Ou seja, na queda de Jerusalém. Paulo aqui no caso, ele fala da trombeta, né? No abrir e fechar de olhos até a última trombeta. A última trombeta, eu já fiz um vídeo sobre isso, seria a trombeta que anunciaria a queda de Jerusalém. Os mortos são ressuscitados na presença de Deus e os vivos são alterados. Paulo fala, os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro, ou seja, aqueles que morreram vítimas da tribulação, de Nero, da perseguição romana, esses ressuscitariam primeiro, ou seja, seriam os que seriam ressuscitados na presença de Deus. E os vivos, os que não morreram na tribulação, seriam alterados ou transformados. Ou seja, a vida seria revestida de imortalidade, a vida eterna. Jesus não falou, eu sou a vida eterna? É exatamente isso. Isso é uma trombeta diferente do que Jesus falou em Mateus 24:31? Não, é a mesma coisa, ao soar da trombeta. No Antigo Testamento, a trombeta ela era usada para reunir o povo de Deus. O sacerdote, ou o judeu lá, ele pegava uma trombeta, o shofar, ele assoprava, e então o povo de Deus se reunia em torno do sacerdote. É mais ou menos isso que Paulo está falando em Tessalonicenses, que Daniel fala aqui em Daniel 12, o que Jesus fala em Mateus 24, são paralelos. Ou seja, é um encontro espiritual na presença de Deus, a ressurreição. Essa mesma ideia é encontrada em Mateus 24:31. A trombeta soa, os eleitos são recolhidos ou transformados, ressuscitados. E Daniel liga a ressurreição à destruição de Jerusalém. Okay. Quando Jerusalém fosse destruída. Então tudo gira em torno da queda de Jerusalém e do primeiro século. Mas a Bíblia fala que haveria uma tribulação como nunca houve, Ronaldo. Está lá em Mateus 24:21. O que Jesus está falando é o mesmo que Daniel falou em Daniel 12:1. Aqui, ó. E haverá um tempo de angústia, tal qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. O que Daniel está falando aqui não é o mesmo que Jesus diz aqui, ó, porque haverá uma grande aflição, tal qual nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Eles estão falando que haveria uma grande tribulação, uma grande angústia, tal qual nunca houve desde o começo do mundo até aquele momento. Agora, quando que se daria essa grande angústia? Vamos ver aqui nos dois livros, tanto em Mateus 24 quanto em Daniel. E quando tiveres acabado de destruir o povo santo, ou seja, os judeus, todas essas coisas serão cumpridas. Então você pega aqui em Daniel 12:1, se você ver alguns versículos adiante, você vê que o próprio Filho do Homem explica para Daniel, que é aquele que ele viu, né, semelhante ao Filho do Homem, que quando tiverem tirado ou destruído o poder do povo santo, que é o povo judeu, aí todas essas coisas seriam cumpridas.
Não, mesmo que Jesus fala aqui também em Mateus, alguns versículos à frente, ó, não passará esta geração, sem que todas essas coisas aconteçam. Todas essas coisas aqui, ó. Então eu não vou me alongar muito nesse vídeo, eu só queria explicar para esse rapaz e para todo mundo que perguntar sobre Parousia, essas coisas, que vocês têm que fazer paralelos entre os livros. Você pega Daniel, Mateus, você tem que ver, vocês vão perceber que eles estão falando coisas parecidas. Às vezes até na mesma ordem cronológica, como aqui em Tessalonicenses. Então veja os vídeos que eu já fiz anterior, eu tenho um vídeo inteiro chamado A Grande Tribulação Já Aconteceu. Eu tenho vários artigos no blog sobre preterismo, falando de tribulação, paralelo, essas coisas. Vocês vão ver que tudo isso daqui já se cumpriu no primeiro século. Tudo isso daqui tinha um tempo determinado para acontecer. E esse tempo determinado era até a queda de Jerusalém, a destruição do povo santo. Quando destruir o poder do povo santo, aí todas essas coisas já vão estar cumpridas. Não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então, só respondendo aqui a pergunta do rapaz, a Parousia ou a vinda do Senhor, ela gira em torno tudo do primeiro século. Em breve, no soar da última trombeta, os apóstolos não iriam morrer, alguns nem iriam morrer antes que viesse Jesus, outros não iriam nem terminar de percorrer a cidade do Filho do Homem. O próprio Caifás veria Jesus vindo no céu nas nuvens. Aqueles que transpassaram Jesus o viria, porque ele veria em breve, brevemente. Brevemente não é 2000 anos depois, gira em torno da queda de Jerusalém, ok? E antes que me perguntem aquela pergunta clássica que sempre me fazem, então o que a gente está fazendo aqui, Ronaldo, se Jesus já veio? O que nós estamos fazendo aqui nesse mundo? Eu digo, se Jesus já veio, ele já instituiu o reino, que ele fala aqui, ó, sem que venha o seu reino, ó, o seu reino, é porque ele já instituiu o reino dele há 2000 anos atrás. Se ele já instituiu o reino dele, a obrigação do cristão, daquele que crê que Jesus é o Messias, a obrigação do cristão é fazer parte desse reino. Como que faz parte desse reino? Seguindo as coisas que Jesus falou, a doutrina, a mensagem dele, assim você faz parte do reino. Agora, você tem duas escolhas, você pode fazer parte desse reino, ou você fica esperando vir um reino que ele já instituiu há 2000 anos atrás. Aí entra nesses dois tipos de pessoas que eu falei aqui no começo. Ou você aceita o que está escrito, aceita que o próprio Jesus falou que o reino dele não vem com aparência exterior, ou você fica aí tentando adaptar a Bíblia às suas crenças, como a maioria, infelizmente, faz, ok? Paz a todos.